IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. E já estamos de volta com o programa IFEC, a voz da cidadania, segundo bloco de programação, com o qual você, ouvinte, fica com o quadro Gabriela Nasser Comunica, apresentado pela nossa grande amiga e companheira Gabriela Nasser, que é jornalista e traz até você, ouvinte, informações, entrevistas, notícias. Fique agora com o quadro Gabriela Nasser Comunica. É com você, Gabriela. Olá, pessoal. Hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica, do programa IFEC, a voz da cidadania, está repleto de conexões internacionais que chegaram para ficar no Brasil. Vamos falar sobre o queijo e a sua tradição na cultura cristã. Nós falamos para países de língua portuguesa como Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, e convidamos todos a participarem, e não só evangélicos, mas católicos romanos, ortodoxos, maronitas, espíritas, para pararem um pouquinho e ouvirem o nosso quadro. A cultura cristã possui menções de banquetes feitos por reis, profetas, sacerdotes, e fala de algo essencial aos homens, isto é, que a glutonaria e o comer desordenado não são coisas aprovadas por Deus. Portanto, toda moderação é válida, ainda que hoje estejamos abordando uma coisa maravilhosa e diversificadíssima, que é o queijo. Bem, Deus ordenou uma dieta aos hebreus através de Moisés, que era um grande profeta e líder, né? Que tirou o povo do Egito. E teve também a menção do banquete de Assuero, que foi um rei que fez iguarias maravilhosas, com louças e aparatos, coisas maravilhosas. Esse banquete depois gerou a nomeação divina da rainha Esther, porque a rainha, que era casada com Assuero, não quis comparecer ao banquete. Então, em seguida, ele fez um concurso e ele mesmo escolheu Esther, que além de ter sido a preferida, foi também uma grande libertadora dos israelitas, do povo hebreu, que estava sendo ameaçado naquela época. Bem, a celebração do queijo é vista desde o Egito Antigo, anterior a Cristo. Essa é uma cultura milenar e ela passa por diversos episódios, e eu destaco o pedido de Jessé a seu filho, Davi, que foi um rei bíblico que nunca perdeu uma batalha, e Jessé ordenou a Davi que ele levasse 10 peças de queijos ao comandante da tropa de Saul, para que ele conseguisse obter notícias dos seus irmãos que estavam ali lutando contra os filisteus. Só que foi ali, naquele episódio, naquela passagem, que Davi viu pela primeira vez o gigante Golias, a quem ele venceria em seguida por uma proposição do rei Saul, que lhe ofereceu como recompensa a mão da sua filha Mical em casamento. Mas a gente não está aqui para falar de Davi e não está aqui para falar de Saul, mas do queijo, que também foi aprimorado por monges e freis católicos, a destacar algumas produções desenvolvidas em mosteiros franceses, dignas dos cenários mundiais mais sofisticados.
Em São Paulo, a Abadia de Santa Maria produz produtos diversos que são vendidos na padaria do mosteiro e servidos no Hotel Maxud Plaza, onde funcionava originalmente o claustro das Irmãs. Quando retornou ao Brasil em 1950, vindo da França, o Frei Rosário, que era um pernambucano, ficou curioso ao saber que na Serra da Piedade havia a temperatura e a umidade semelhantes às das regiões de um mosteiro francês que visitou. Assim, decidiu testar o método de lá para produzir queijos franceses em Minas Gerais. E o elogiadíssimo queijo Frei Rosário, cuja maturação é artesanal, mas também tem a característica milenar e cheia de história, foi desenvolvida no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, região da Serra da Piedade, em Caeté, a pouco mais de 55 quilômetros de Belo Horizonte. E, como não podia ser diferente, o elogiadíssimo queijo Frei Rosário foi descrito assim pelo padre Wagner Calegário, que também elevou Minas Gerais em grandes ambientes da gastronomia. O seu sabor é mais sedoso ao paladar, tem um tom bem mais suave do amargo do gorgonzola e a acidez equilibrada, podendo dizer que é um brie com mais carga de sabor. Tem uma casca dura, mas é bem molinho por dentro e possui uma camada cinza, além dos tons amarelos, branco, em sua parte cremosa. Quem resiste a isso, caro ouvinte? E como não podemos esquecer que esse programa é sobre a cultura cristã e nem tampouco deixarmos de falar sobre o Messias, Jesus, que era árabe, também mestre e sacerdote. E nas Santas Escrituras, na Bíblia, a coalhada é muito comum entre os árabes e é um símbolo da prosperidade, pois remete a um valioso produto das fazendas no Velho Testamento. E para comentar essa iguaria oriunda do leite, ouviremos Marlene Nasser, que assinou memoráveis banquetes na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. A coalhada é um prato de cultura árabe que ganhou o mundo. A prova disso, ou a constatação disso, é que quando ela chegou à Europa, ela foi repaginada no queijo suíço e no boursin francês. Maravilha, Marlene! Já o chancliche também é conhecido como ariche, chancliche, chanclis, sorque ou surque, e é um tipo de queijo árabe feito com leite de vaca ou de ovelha, original da Síria e do Líbano. É preparado em bolas de aproximadamente 6 centímetros e normalmente essas bolas são envolvidas em za'atar, um preparado de várias ervas feito principalmente com tomilho. E quem vai dar a sua tradicional receita de chancliche é a benemérita Célia Bumarum, personalidade de destaque na colônia árabe de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Bom dia a todos. A pedido da querida Gabriela Nasser, eu venho aqui dar uma receita do chancliche. É um queijo que é muito usado até nos dias de hoje, tanto lá no Líbano, na Síria, como aqui no Brasil, não é? Pelos árabes. É uma cultura que é trazida, não é? Uma cultura milenar. E eu venho aqui hoje, que eu aprendi com a minha querida sogra, venho através desse aprendizado que eu tive, né, através dela, dar essa receita para você. E eu prefiro ler, porque senão vou ficar repetindo muitas vezes as mesmas coisas e vou me perder nas explicações. Mesmo lendo, vocês vão ver que eu vou explicar para vocês alguma coisa
e talvez até repita. Então vamos lá para o que usa, não é? Nesse queijo. Eu faço com 2 litros de leite, isca de coalhada, que é o iogurte que a gente compra, né, no supermercado, sal, zata, eu uso também o gergelim preto, eu uso também a calabresa, né, e sal, azeite. Agora o modo de fazer. Eu pego esses 2 litros de leite e fervo. Depois eu coloco esse leite fervido dentro de uma vasilha. Dentro de um pirex redondo, né? E aí eu deixo esse leite esperar esfriar. E eu tenho uma técnica que a minha sogra me ensinou, que é o seguinte: eu coloco a mão em volta do vidro para ver se está na temperatura certa de colocar essa isca, que é a coalhada. E quando eu coloco a minha mão em volta do vidro e conto até 10. Se eu suporto a minha mão em volta desse vidro, contando de 1 até 10, sem retirar depressa, é porque está na temperatura certa de colocar o coalho dentro do vidro, de colocar a isca de coalhada dentro do vidro. Então, é um morno, não para quente fervendo, um morno para quente. Então, para cada litro de leite, eu coloco 2 colheres de sopa dessa isca, tá? 2 colheres de sopa de coalhada, 2 colheres de sopa de isca. E aí, eu cubro com um filme, tá? Depois eu coloco 2 toalhas de mesa grossa em cima e deixo descansar por 6 horas. E como eu vou fazer esse queijo, eu não deixo só por 6 horas, porque esse queijo eu vou precisar tirar completamente o soro dessa coalhada. Então eu deixo por um dia. Quando é uma coalhada natural, eu deixo por 6 horas. Mas como é para fazer o chantilly, eu deixo por um dia, tá? Essa coalhada. Então, depois de um dia, ou de 6 horas, como vocês quiserem, eu tiro a coalhada. Depois dela ficar coalhada, eu pego essa coalhada, né? Eu coloco ela num saco e deixo ela dessorando por 2 dias. Depois de 2 dias que a coalhada... isso é para fazer o natural. Depois que ela virou coalhada, depois que ela virou uma coalhada, eu pego um garfo e eu quebro toda essa coalhada. Depois de quebrar toda a coalhada, eu jogo ela numa panela, tá? Porque ela vai ao fogo. Eu jogo ela numa panela, eu coloco 1 colher de sopa de vinagre na panela e eu coloco no fogo bem baixinho, mais ou menos 30 a 35 minutos, depende da quantidade do leite que você vai fazer, né? O chantilly. Quando começar a ferver, não pode deixar ferver. Quando começar a entrar em ebulição, desliga o fogo. Desligou o fogo, novamente vai para um outro saco limpinho e aí você vai deixar no saco por 2 dias essa coalhada. Então essa coalhada, quando ela sai do fogo, ela fica assim meio empedrada. Então você vai colocar em outro saco e você vai deixar ela dessorando por 2 dias. Depois desses 2 dias, ela vai ficar uma massa, porque o líquido vai sair completamente todo. Infelizmente, não sai completamente todo, tá? Então, você vai jogar essa massa, tá, numa bacia. Então, nessa bacia, você vai colocar a pimenta calabresa, você vai colocar sal e você vai colocar... como é que eu falei? Semente de gergelim preta, tá? Semente de gergelim negra. Aí você mistura tudo, muito bem misturadinho. Eu faço umas bolas mais ou menos maiores do que um ovo, pequena. Eu faço uma bola maior do que um ovo, tá? E aí, mesmo assim, eu faço assim uma cama com 4, 5 folhas de papel guardanapo.
Eu faço bastante. E aí essas bolas, bem redondinha, bonitinha, eu disponho em cima de um tabuleiro, eu disponho em cima dessa caminha de papel guardanapo. E deixo por mais um dia elas ali dessorando, né? Tirando completa, eu vou às vezes virando essas bolinhas, vocês vão vendo, e vou trocando de lugar, não vou deixando elas ficando no mesmo lugar, não, eu vou trocando, e às vezes eu jogo esse papel toalha fora e faço uma outra caminha de 4, 5 folhas de papel toalha, tá? Para ir tirando completamente o líquido líquido, né, do chanclis que a gente está fazendo. Depois de um dia e meio, tem pessoas que gostam de colocar no forno morno para poder secar mais rápido, mas eu não gosto. Eu prefiro secando no papel toalha, tá? Depois de um dia e meio ou 2 dias, se tiver muita água ainda, não é? Depois que ela estiver bem sequinha essas bolas, aí sim, eu passo ela no chanclis, eu passo ela no zata. O zata é uma especiaria, não é? Que a gente compra nessas casas de produtos naturais, que vende ervas, que vende condimentos, não é? Então eu pego o zata, envolvo ela no zata, ela vai ficar com uma aparência assim, meio marrom e verde escuro, né? Eu passo ela no zata e aí eu também envolvo ela num filme, tá? E coloco na geladeira. Então, esse é o processo de fazer o chanclis. E como a gente come o chanclis? A gente pode comer o chanclis puro, somente com azeite e o pão árabe, não é? E pode comer também partindo tomate, cebola, bem pequenininho, e pegar o chanclis, misturar com azeite, não é? E também comer com pão árabe. É muito gostoso um lanche da tarde, muito gostoso mesmo. Ou então, antes de servir uma refeição, como um mata-bicho, não é? Um tira-gosto, com uma bebida e com um drink, alguma coisa. O chanclis é muito apreciado. No Brasil, é uma comida que foi trazida pela colônia libanesa, pela colônia síria também. E nós vemos na Bíblia que Jesus também usava muito esse tipo de queijo. Então nós temos algumas passagens na Bíblia que falam sobre o queijo, não é? E com certeza é sobre o labne, né, que é a coalhada dura, e também sobre o chanclis, que com certeza era o queijo que eles tinham naquela época, porque, lógico, né, era queijo feito manualmente, como eu falei para vocês, feito de cabra, né, feito de vaca, leite de vaca, leite de cabra e leite feito caseiro. Nós temos na Bíblia a citação de Davi, que eles davam como presente. Era tão bem visto o queijo que ele dava como presente. O pai de Davi dava como presente. Nós vemos que Davi também, quando estava no deserto, foi oferecido para eles, né? Porque eles estavam com fome, sede. Foi uma das ofertas que eles receberam, também foi o queijo. Nós vimos também que Jó, ele se comparou no sofrimento dele para Deus em oração. Ele dizia que ele foi tão exprimido como um queijo no seu processo, né? No processo de fazer um queijo, ele se comparava ao processo de fazer um queijo, que ele foi tão exprimido, não é? Então, o queijo é citado como presente, é citado como oferta e é citado também como comparação de um sofrimento, porque vocês viram o processo que leva para fazer o chanclis, não é? O chanclis você faz quase que uma semana. Para você poder fazer um chanclis, leva quase uma semana para você fazer um queijo manualmente. E às vezes você usa 2, 4, 5, 6, até 15 litros de leite, e você vai fazer com 15 litros, você faz 8 porções, não é? Dependendo do tamanho das bolas de chanclis que você vai fazer, não é? E o chanclis também, ele é chamado de chanclis, chanclês ou eriche, tá? Eles têm conhecido com esses 3 nomes: chanclis, chanclês e eriche, tá? Então é um queijo que é milenar. Antes de Jesus Cristo, ele já existia. E era um alimento muito saudável e muito importante
naquela época e que foi trazido até nos dias de hoje para a nossa cultura. E com certeza não vai morrer. Esse queijo nunca vai morrer. Podem existir mecanismos, indústrias, mas com certeza essa cultura vai persistir por muitos milênios de anos seguintes. Muito obrigada, Gabriela, por mais essa oportunidade que você me deu. Um beijo para você, carinhoso, e um beijo a todos que me escutam. E se tiverem alguma dúvida, quem me conhece pode ligar para mim. Um beijo a todos, tchau. Muito obrigada, Celinha querida, você como sempre maravilhosa, trazendo as suas receitas típicas árabes. Você é uma benemérita de importância na cidade de Niterói e que qualifica a gastronomia árabe por quase todos os lugares que você passa, né, minha querida? E isso é muito importante. E eu queria falar agora sobre uma passagem do livro de Isaías, onde encontramos um fascinante episódio entre o profeta, que dá nome ao livro, e o próprio Deus. Pois naquele período, em meio a tensões políticas e militares do reinado do rei Acais, o Senhor anuncia um tempo de prosperidade, onde haveria bem para produzir abundantemente nas fazendas. E diz assim o capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 22, da versão NVI. Terá coalhada para comer, graças e fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Queridos, existe coisa melhor do que coalhada e mel? É um presente de Deus, né? Olha, que na sua terra tenha abundância e prosperidade e que você possa provar coalhada e mel, grato com ações de graças ao Senhor Deus e Pai. E é importante dizer que nesse universo do queijo, dentro da cultura cristã, na verdade, um assunto para muitas pesquisas, prosas, receitas, porque é extenso, é muito extenso. Mas por hoje a gente fica por aqui, esperando que todos tenham gostado. Eu queria agradecer ao chanceler do IFEC, o professor doutor Raimundo Stelli e ao internacionalista Tiago Saraiva, diretor desse programa, pela oportunidade de difundir um pouco mais da cultura cristã, uma vez que eu professo essa fé, eu sou cristã, e isso é uma coisa muito preciosa e muito agradável a toda a minha carreira como jornalista. Bem, pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. E agora vamos dar um break na programação, seguindo por um breve intervalo musical para retornarmos. IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stelli, produção Tiago Saraiva.